Os Estados Unidos retiraram suas tropas que garantiam uma certa estabilidade cívico-social no Afeganistão. Em 2001, após o maior ataque terrorista da humanidade, o 11 de setembro, comovidos pela tragédia, os Estados Unidos precisavam dar uma resposta a seu povo, para que não acreditassem que aquela agressão ficaria impune e a perda de mais de 3.000 vidas americanas não fosse em vão. Qualquer pessoa que conheça o mínimo de geopolítica sabe que os Estados Unidos exercem uma liderança global há décadas. Por coordenar embates contra diversas organizações e governos, se tornou o inimigo número 1 de terroristas, principalmente daqueles que são domiciliados no Oriente Médio. Não se engane ao pensar que os americanos assumiram essa posição por amor à paz do planeta ou coisas do tipo. O retorno financeiro foi e é enorme, para não citar o aumento de sua influência global, seu desenvolvimento bélico, estratégico e político. Certos ou errados, eles precisaram e precisam atuar mundialmente para a defesa de seu povo, de ataques ou retaliações de quem quer que seja. O maior exemplo disso foi o próprio atentado às Torres Gêmeas. O que se viu na sequência foram incontáveis atentados contra todos aqueles que se posicionaram ao lado dos Estados Unidos na chamada Guerra ao Terror. Instaurou-se uma instabilidade na segurança mundial. Me lembro de estar viajando num trem na Itália, rumo ao aeroporto de Fiumicino, quando deixei minha mala num assento e me sentei em outro, do outro lado. Policiais que faziam inspeção de toda a composição, ao ver a minha mala solo no banco, se instigaram na hora e já levantaram suspeitas por imaginarem que poderia ser uma mala-bomba. Além disso, um dia antes, um alarme no aeroporto já havia sido disparado por uma mala esquecida. O pavor tomou conta naquela época de toda a Europa, depois do atentado consumado em Bruxelas, que vitimou 35 pessoas um dia antes. Em resumo, com lucro ou sem lucro, com ganho ou sem ganho, os americanos precisaram adotar uma postura ostensiva e proativa contra todas as possíveis ameaças terroristas possíveis. Pois se seus aliados estavam sofrendo ataques, imagine você então o que não poderia se repetir com a nação que liderava a ofensiva. O terror crescia mundialmente, principalmente no lapso de 8 anos em que os Estados Unidos foram governados por um banana, Barack Hussein Obama. O Hussein é pura coincidência, cômica se não fosse trágica. Este cenário montado e em curso, cabeças decapitadas quase que diariamente no horário nobre da TV, e discursos raivosos, ameaçadores e fundamentalistas do Estado Islâmico, explorando o medo particular de cada ser humano, imperavam diariamente nos noticiários. Enquanto isso, vendedores de livros de autoajuda, personalidades da paz, sorrindo nas capas da revista Vogue, e senhorios dos direitos humanos conclamavam o mundo a dialogar com esses terroristas para encontrar uma solução. Você não ouviu errado. Vou repetir para você. Dialogar com terroristas. Entre esses, nossa querida presidente Dilma Rousseff. O Brasil foi ou não foi o campeão de passar vergonha mundial, hein? Bom, após decisões em cima de decisões equivocadas na condução do tema, o povo americano se voltou a um nome que fugia completamente à retórica do politicamente correto, que poderia e enfrentaria com um pulso vigoroso e firme as ameaças a seu país. Donald Trump. Durante sua gestão, os principais grupos terroristas foram extintos e o mundo viu atentados sequenciais e coordenados serem reduzidos a atos isolados de insanos não ligados a qualquer grupo. Qualquer ser vivo que, ao apertar a mão do ditador norte-coreano e freasse o programa nuclear daquele país, ganharia o Prêmio Nobel da Paz. Mas este não fazia parte do Clube da Alegria. Não vou entrar no mérito aqui de demais aspectos da gestão do ex-presidente Trump. Mas, sem esperanças, os democratas esquerdistas agradeceram ao coronavírus como presente de Deus, nas palavras literais de Jane Fonda. Opportunity. We're just so lucky. We have to use it with every ounce of intelligence and courage and wherewithal we have.
because you're absolutely right. This is it. This is it. And, I just think COVID is God's gift to the left. Para eles poderem ter uma pega para usar uma vitimização e o sentimentalismo tóxico somados a uma eleição com altos indícios de fraude para tirar o Trump do governo. Trump era tosco, grosso, arrogante e pouco importava se o país prosperava com o menor nível de desemprego da história americana, se de outro lado haviam microfones nervosos empunhados por uma imprensa militante. Como muitos no Brasil, não queriam um governante gestor. Queria alguém que lhes dissessem que eram lindos, inteligentes e magros, mesmo contra a realidade. Sem ter uma opção à altura, lançaram mão de um outro banana para relembrar os tempos de instabilidade de paz. Go Biden! Automaticamente o que se viu foi o terrorismo e as velhas causas de instabilidade global florescerem de sua hibernação quadrienal. A cereja do bolo, a tragédia humanitária dos últimos dias no Afeganistão. Foram necessários apenas 8 meses de governo do Biden para esse sucesso. Bonito tem sido ver o sorriso amarelo da mídia americana e internacional, inclusive a brasileira, que tenta em vão lavar as mãos para escapar do exame de balística que está culminando com perdas de vidas inocentes. Uma repórter da CNN, que dizia que Trump era um projeto de ditador, perdeu o direito de usar as roupas de sua vontade para ser obrigada a usar o hijab diante de terroristas armados. Viva a liberdade, hein? O que os Estados Unidos têm a ver com o Afeganistão? Você pode perguntar. Eles que se resolvam. Não esqueça você de que o domínio local é apenas o primeiro passo antes de galgar o mundo. Coincidência ou não, quais foram os primeiros países a reconhecer o governo talibã dizendo ter sido a vontade popular? China e Rússia. Vai dizer que eu estou pegando no pé dos comunistas, né? Eu vi claramente a vontade popular se manifestar ao ver corpos que tentavam fugir agarrados no avião choverem dos céus. Meus amigos, eu não consigo mensurar o desespero de um povo que prefere se agarrar à fuselagem de um avião, imaginando conseguir se sustentar por horas de voo contra a pressão do ar a 800 km por hora, ao ter que esperar a opressão de um governo terrorista. Os que puderam fugiram, como foi possível, e outros tantos estão perdendo as vidas nessa tentativa. Sabem o que eu ouvi hoje? Mas o Talibã é uma milícia de extrema direita. Uma aula de espectro histórico-político fica para depois. Mas ainda que fosse, onde isso absolve a barbeiragem? Não absolve, né? Go Biden! Ao lado das 72 virgens no paraíso islâmico, se é que ainda estão virgens, se regozija pelo tributo recebido Osama Bin Laden. E aqueles que saíram às ruas para comemorar sua morte, como a então final vingança pelo 11 de setembro, calçam seus narizes de palhaço, vestem uma camiseta do Black Lives Matter e ligam a TV no New York Times para assistir ao banana do Biden dizer "Make Taliban Great Again".